Você que está aí grávida e está se preparando com as coisas do bebê, arrumando enxoval, comprando os paninhos, aquelas coisas mais fofas, já parou para pensar sobre o preparo para amamentar? Pois é, então. Você sabe o que é livre demanda? Não sabe? Então vem comigo que agora a gente vai bater um papo sobre esse assunto, tá bom? Bom, existem alguns profissionais ainda fazem essa recomendação de amamentar o bebê de 3 em 3 horas, tá? Mas essa não é a recomendação oficial. A recomendação oficial é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e alguns outros órgãos que tratam de assuntos de proteção ao bebê e à criança, fala que a amamentação ela deve ocorrer em livre demanda. Tá, Diane, mas o que é que significa livre demanda, né? A livre demanda é oferecer o peito ao bebê sempre que o bebê solicitar, tá bom? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque ainda existem muitos profissionais que vêm com várias regrinhas sobre a amamentação e que, na prática, o que vai ser estabelecido ali é uma comunicação entre a mãe e o bebê, tá? Cada mãe e cada bebê são únicos, então não adianta nenhum profissional ficar te colocando várias regras, porque você não vai conseguir seguir. O que serve para uma dupla não necessariamente serve para outra. Então, assim, por que a livre demanda é tão importante? Por que a gente precisa falar cada vez mais sobre isso? Porque livre demanda é o bebê ser acolhido ali, ser amamentado sempre que ele solicitar o peito, tá bom? E como é que você vai saber? Então, o bebê ele tá chorando, logo que ele tá recém-nascido, ele tende a querer ali ficar só no colo da mãe. E isso é completamente normal, tá bom? Algumas pessoas dizem, mas você tem que deixar chorar pra se acostumar, senão vai ficar viciado em colo, vai ficar viciado em peito. Mas para pensar comigo. Esse bebê na barriga, ele já estava ali grudado com você o tempo inteiro. Então, isso já é uma espécie de estar no colo, tá? E ele também se alimentava sempre que necessário ali. Existia a alimentação dele livremente. Não existia um controle, olha, corta a alimentação desse bebê, não vai receber alimento. Aí, depois de um tempo, ele começa a receber. Não é assim que funciona enquanto ele tá ali, certo? No útero ali alojado, que a gente chama na barriga, não é bem na barriga, é no útero, tá? Mas assim, a alimentação para esse bebê é de maneira livre, é sempre que ele busca, que ele suga ali, ele já tem esse movimento de sucção desde a vida intraútero, né? É tanto que ele suga dedo, ele suga a mão, alguns sugam até os pés, assim. Então, é bem interessante. E por que, depois que esse bebê nasce, algumas pessoas querem limitar, querem oferecer peito somente de 3 em 3 horas, por exemplo, tá? Então, por isso que é recomendável que a livre demanda também seja continuada aqui fora, né, após esse nascimento. E muita gente não fala sobre isso, muita gente fala que vai ser um grande cansaço para a mãe, vai ser uma escravidão para a mãe. Mas assim, entendendo os benefícios da amamentação, é interessante a gente falar também que a amamentação não é só alimento. A amamentação, ela vai muito além de alimentar aquela criança. Primeiro que aquele bebê nasceu, tá aqui fora, tá tudo muito diferente. E a amamentação vem trazer esse conforto, vem trazer esse apoio ali emocional para aquele bebê. Esse bebê regula suas emoções quando tá com a mãe, quando tá no peito da mãe. E isso é muito bom. Além disso, a amamentação vai ajudar a estabelecer um vínculo entre essa mãe e esse bebê, tá bom? É a única forma de estabelecer vínculo? Não. Mas é uma forma bem importante e precisamos falar sobre isso também, tá bom? Além disso, existe a questão da imunidade, né? A gente tem até outros vídeos falando aqui dos inúmeros benefícios da amamentação. E uma coisa interessante, então, para voltar a falar de livre demanda, é que o bebê, quando ele tá ali no peito sugando, não necessariamente ele tá sugando de maneira efetiva, que está saindo o leite, tá? Em uma linguagem bem simples. Muitas vezes esse bebê, ele tá fazendo a chamada sucção não nutritiva, ou seja,
O bebê tá ali sugando no seio da mãe e tá mandando um estímulo pro corpo. E o corpo entende que precisa produzir mais leite, tá bom? Então, muitas vezes, quando esse bebê tá fazendo a sucção não nutritiva, algumas pessoas dizem: olha, seu bebê tá fazendo o seu peito de chupeta. Mas não é verdade, tá? Eu não gosto desse termo, porque a chupeta foi inventada depois, por outros motivos que a gente vai conversar aqui, tá bom? Mas a sucção não nutritiva, ela é importante para que essa mãe sempre tenha leite para esse bebê, para o corpo entender que se o bebê está sugando é porque ele vai precisar de mais leite daqui a pouco, não necessariamente naquele momento. Então, o que é que acontece? Você tá ali em comunicação, o bebê tá comunicando para o corpo daquela mãe que é necessário produzir leite, e esse corpo vai produzir leite, tá? Mas aí vem as coisas do enxoval que atrapalham tudo, tá bom? Por que eu tô falando que atrapalha? Porque se você coloca qualquer outra coisa na boca desse bebê, ao invés desse bebê estar ali no peito fazendo a sucção não nutritiva, ele vai estar sugando uma chupeta, vai estar sugando uma mamadeira, por exemplo. E aí já começa o primeiro problema. São inúmeros, tá? Mas já começa o primeiro problema. O corpo, que é tão sábio, ele vai entender a seguinte mensagem: bom, se não tem nenhum bebê sugando aqui, eu não preciso me preocupar em produzir mais leite, né? Ele não tá demandando leite, então eu não vou produzir. E o que acontece com a produção do leite nessa situação? A mulher vai produzir menos leite. Olha que problema. Esse é o primeiro grande problema. E aí, esse bebê, ele acaba não mamando o suficiente, ele não vai ter a quantidade de leite que ele precisa se ele tá ali na chupeta, tá? O corpo não entendeu que ele precisa de mais leite, então vai ser realmente uma produção menor. Aí começa um ciclo gigantesco, vamos falar sobre esse ciclo, tá? O corpo produz menos leite, o bebê vai pro peito, não fica satisfeito porque realmente o corpo não produziu leite suficiente. Esse bebê, ele tende a ganhar menos peso ou até mesmo não ganhar peso, tá bom? Aí vai para consulta no pediatra, começa a avaliar ali a curva de crescimento, de ganho de peso, e é constatado um problema. Nossa, seu bebê não tá ganhando peso suficiente. Vamos introduzir a fórmula. Olha, o segundo perigo. O bebê já tava ali na chupeta, certo? E agora o bebê, em vez de estar fazendo a sucção não nutritiva no peito da mãe, ele está sugando a chupeta e vai tomar a fórmula, tá? Olha, se ele já passava menos tempo do que o necessário no peito por conta da chupeta, agora ele vai passar menos ainda, porque ele vai tomar fórmula também, fora ali do peito da mãe, tá? E aí o que acontece? O corpo, olha, esse bebê precisa de menos leite ainda, ele não tá aqui sugando, indicando que eu preciso produzir, então tá bem tranquilo. E aí a produção de leite dessa mulher cai mais ainda, tá? Esse é o perigo do uso desnecessário da fórmula. E infelizmente, muitos profissionais, a verdade é que muitos profissionais não têm esse cuidado em manter a amamentação exclusiva, né? A amamentação exclusiva é quando o bebê toma somente leite materno e nada mais, nem água, nem chá, nem fórmula. E para uma mulher ter uma produção adequada de leite materno, o principal fator é que esse bebê esteja sugando ali no peito, porque é a sucção que vai mandar esse recado para o corpo da mulher de que é necessário produzir leite. Olha que interessante. Então, a gente já tem dois problemas aí. Temos o uso da chupeta, tá? E temos o uso da fórmula, que vai reduzir o tempo desse bebê no peito. Vocês ouviram o choro, né? Eu tô aqui gravando o vídeo com a babá eletrônica, por isso que vocês ouviram o choro. Fui lá atender a livre demanda da minha bebê e vou continuar gravando, tá bom? Então, estava falando do segundo problema, que é o uso desnecessário da fórmula, né? E aí, o que acontece? Começam a vir outros problemas, tá bom? Essa mulher vai produzir cada vez menos leite e, associado a isso, esse bebê, ele pode desaprender a mamar. Nossa, Diane, mas como assim desaprender a mamar?
Existe um processo chamado confusão de bicos, tá? Eu vou falar muito resumidamente aqui, porque esse assunto merece um vídeo inteiro só para ele. Mas a confusão de bicos é o seguinte: o bebê, ele começa a sugar na mamadeira e na chupeta ou em qualquer outro bico artificial, e o posicionamento da língua é diferente para você sugar a chupeta e a mamadeira do que sugar ali no peito. E aí esse bebê, ele desaprende a mamar no peito, porque digamos que mamar no peito requer um processo maior, um grau de dificuldade maior para esse bebê do que usar a mamadeira, por exemplo, tá? E esse bebê, ele perde o aprendizado de mamar no peito e começa a ter dificuldade em extrair o leite, tá? Se ele tem dificuldade em extrair o leite, aí começam aqueles processos: nossa, meu bebê não quer meu peito, meu bebê largou o peito, e várias outras questões desse tipo, né? E aí é problema atrás de problema nesse ciclo, né? É um círculo vicioso. E, mais uma vez, o que é que vai garantir a livre demanda, né? É a sucção do bebê no peito, tá? E, infelizmente, como muita gente não sabe disso, a mulher, ela começa a entrar num processo de frustração muito grande, num sofrimento muito grande, porque ela acha que o seu corpo não é capaz de produzir leite suficiente para o seu filho, né? Ela acha que não foi capaz de amamentar porque não teve leite. E, na verdade, o que acontece é que a livre demanda, ela não foi cumprida, tá? Então, você pode dizer também: nossa, Diane, mas meu bebê usa chupeta e quando ele não tá com a chupeta, ele tá em livre demanda. Sempre que ele quer mamar, sempre que ele chora, eu coloco no peito. Mas eu tenho uma notícia pra você. Se seu bebê utiliza chupeta, somente a chupeta, não toma fórmula, mas usa chupeta, se ele usa chupeta, ele já não está em livre demanda, porque ele não está tendo o direito, né? Ele não está tendo a liberdade ali de estar fazendo a sucção não nutritiva, por exemplo. Ele está fazendo a sucção que seria no peito, não nutritiva ali, ele está fazendo na chupeta. Ah, Diane, mas ele não está com fome. Tá, ele não está com fome. Ótimo, isso é excelente. Mas a questão é que o corpo da mulher precisa dessa sucção não nutritiva para produzir a quantidade de leite suficiente para esse bebê, tá bom? Então, assim, já tira esses itens do enxoval, se você tá grávida, tira a mamadeira, tira a chupeta e tira também uma outra coisa que muita gente acaba utilizando e dá um problemão com a livre demanda, com a produção do leite, que é aquele bico de silicone, sabe? Que o pessoal recomenda para usar no seio. Então, aquele bico de silicone ali seria um intermediário entre o peito da mulher e a boca do bebê, pode atrapalhar também, tá? O que vai garantir a sua produção de leite é o pele a pele ali. Eu fico olhando pra cima porque eu fico de olho na babá eletrônica, tá? Eu sou mãe, então daqui a pouco você tá passando por isso. E aí qualquer barulhinho eu olho pra cima, desculpa por isso, mas voltando. O bico de silicone, ele também não é recomendado. O que vai garantir a sua produção de leite é a sucção ali, pele a pele, tá? É a boca do bebê no peito. Tá, Diane, mas tem uma outra questão, né? Eu preciso sair, eu preciso deixar meu bebê. E como é que ele vai tomar o leite quando eu não estou? Tem outras alternativas. Esse é um assunto enorme. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas eu te garanto, não é a mamadeira que vai garantir que seu filho seja alimentado na sua ausência. Existem outras alternativas. Eu vou subir um vídeo sobre isso, tá bom? Prometo. Mas não precisa comprar mamadeira, tá? E uma outra questão é, no caso, eu não sou contra o uso de fórmula, tá bom, gente? O que eu não acho interessante é usar fórmula se você e seu bebê não precisam disso, tá? A fórmula, ela é importante e salva vidas quando bem indicada, tá bom? Quando ela não é indicada corretamente, ela pode colocar uma amamentação a perder. E assim, o bebê só tem aquele período inicial da vida ali para mamar, né? Os benefícios são para a vida inteira, até a fase adulta. Mas o bebê só tem aquele início.
E, infelizmente, quando a livre demanda ela não é seguida ali por falta de informação, geralmente ali da família, da mulher, do bebê, né? Geralmente a amamentação fica comprometida, a produção do leite da mulher fica comprometida. Então, por isso que é tão importante falar sobre a livre demanda. E assim, deixa eu contar uma história bem curiosa para vocês. É interessante, né, que até pouco tempo atrás, a indústria da fórmula podia fazer, sabe o quê? Eles entregavam, você saía do hospital, muitos grandes hospitais faziam isso. Você entrava para paria, ou fazia ali, né, seu parto, seja natural, cesariana, e você ganhava o quê de brinde? Uma lata de leite. Olha, que boazinha a indústria da fórmula, né? Mas vamos lá. O que é que a indústria já sabia e que ninguém te conta? Que basta começar a fórmula de maneira desnecessária para cair a sua produção de leite e você precisar comprar cada vez mais. Olha, ela já sabe disso, por isso que ela dava amostra grátis. E agora a gente tem uma legislação que protege a amamentação, tá? Nós temos um órgão aqui no Brasil, temos legislação específica e que maravilha que a indústria da fórmula não pode dar mais amostra grátis, tá? Porque no início ali da amamentação, existem alguns momentos que são realmente desafiadores. A primeira semana, ela é bem desafiadora para a mãe e para o bebê, né? O bebê tá aprendendo a mamar, a mãe tá aprendendo a amamentar, e aí, em um momento mais delicado, mais complicado, essa lata de fórmula em casa, a mãe sem dormir, porque o início, a privação de sono é uma questão importante que pega bastante, tá? Ela pode ficar tentada a usar essa fórmula, eu vou dar só um pouquinho aqui, e pra ver se ele dorme melhor, porque tá chorando, deve ser que meu leite é fraco. Então, assim, vem toda essa questão de insegurança inicial da mulher, associada, eu vou dar só um pouquinho de fórmula, e isso pode comprometer a produção do leite, tá? Quando essa fórmula, eu vou repetir isso, quando essa fórmula é utilizada de maneira desnecessária, tá bom? Então, é isso que eu queria falar sobre livre demanda, tá bom? Lembrando que qualquer bico artificial utilizado compromete a livre demanda. Então, se o seu bebê, se você tá pensando em dar chupeta pro seu bebê para ele não ficar tanto tempo no peito no início, isso não é uma boa ideia. Isso pode comprometer a sua amamentação, tá? E tem uma outra coisa também, tem aquelas chupetas caríssimas, ortodônticas, né, que imitam o formato do peito. Será que essa pode dar problema? Sim, não importa o tipo de bico na chupeta, tá? Não importa se ela custa R$10 ou se ela custa R$60. A indústria, nenhum plástico, nenhum silicone, nenhum material artificial é capaz de simular, de chegar perto ali da qualidade do bico do peito, tá? Da qualidade, e não é só isso, mas da forma, da plasticidade, digamos assim, da elasticidade que o bico do peito fica na boca do bebê, tá? Quando o bebê mama, o bico do peito ele cresce, ele estica e vai até o céu da boca do bebê, assim, até lá atrás. E quando eu falar de confusão de bicos, eu vou deixar isso mais claro para vocês. Mas só para vocês entenderem, o bico do peito, ele molda de acordo com o formato da boca do bebê, ele vai mais profundamente assim. Já a chupeta não, ela não vai esticar para posicionar corretamente ali na boca do bebê, tá bom? Assim também com a mamadeira. Além disso, olha, eu já tô antecipando o assunto aqui, mas é porque eu não aguento. Além disso, a amamentar, tá? A sucção no peito vai proporcionar um desenvolvimento da musculatura orofacial do seu bebê, da formação dos dentes ali. Então, nossa, só vejo vantagens em amamentar. Claro que não é um processo fácil, a livre demanda requer uma disponibilidade física da mulher
mas também emocional, tá? Por que emocional? Porque ela vai ficar à disposição daquele bebê com muita intensidade. A mulher, ela precisa se doar seu tempo de uma maneira bem diferente, assim, bem intensa nesse início, principalmente. E é isso, ela precisa ter essa disponibilidade emocional. Mas eu acredito que, sabendo dos benefícios da amamentação, a mulher que tem o desejo de amamentar, ela fica mais preparada psicologicamente e pode se preparar também fisicamente para isso, né? Como assim se preparar fisicamente? Ela vai entender como preparar as mamas ou não. Isso é um outro assunto que eu vou trazer aqui outro dia, tá bom? Essa mulher também vai entender dessa disponibilidade emocional que ela precisa ter e vários outros assuntos. Eu vou sempre trazer um assunto aqui e hoje trouxe sobre livre demanda e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Encaminhe esse vídeo para sua amiga que tá grávida, para sua amiga que tá com bebê pequeno e principalmente, gente, para quem tá comprando enxoval, para riscar esses itens da lista. E olha o benefício, ainda vai economizar uma grana. Ó que maravilha. Se for fazer chá de fralda, já tira esses itens, tá? Já fala com a família que não precisa dar mamadeira nem chupeta. E que outros itens comprar no lugar da mamadeira? Vamos conversar sobre isso também, tá bom? Eu vou deixar um vídeo um outro dia com esse assunto, mas eu espero que sobre livre demanda tenha ficado claro. E qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. Pode deixar nos comentários aqui, tá bom? Beijos!